nós vamos gravar aqui ao vivo, né, aos irmãos, um curso de discipulado que nós vamos estar fazendo para a igreja, deixando disponível também, quando a igreja precisar, ela poder utilizar esse curso. E nós vamos estar dando início a esse curso online todas as tardes às 15 horas. É um discipulado que nós vamos fazer em cima do Evangelho de Marcos, e estamos colocando esse discipulado à disposição da igreja. E aqueles irmãos que quiserem aprender mais da palavra de Deus, que queiram ter um discernimento maior, nós estamos convidando vocês a participar conosco. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer 16 dias, né, de curso que nós vamos estar ministrando, e cada dia vai ser um capítulo do Evangelho de Marcos. Tem uma vantagem para os amados irmãos e para a igreja. A vantagem é que nesse discipulado você vai poder, teoricamente, compreender as fases dos evangelhos. Você vai poder compreender cada passo que o evangelho de Cristo deu à sua igreja. E é bom porque a gente vai poder utilizar eles constantemente como força, como entendimento, né, como fórmula até para a gente seguir o entendimento dos demais evangelhos, né? Então, por que o Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto que nós temos. E então, rapidinho, dá para terminar esse discipulado. E qual é a ideia? É trabalhar a cada dia um capítulo do Evangelho de Marcos e tentarmos ministrar de uma forma muito didática, fazendo com que os irmãos possam tirar grandes lições deste Evangelho. Esse curso ele tem a finalidade de ajudar aquelas pessoas que não têm entendimento ainda claro da palavra de Deus, e também tem o entendimento de fazer com que você possa conhecer melhor a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos dar início ao estudo já, e vamos falando e interpretando aquilo que a palavra de Deus ela coloca para a gente. A primeira coisa que nós vamos fazer é orar, né? Agradecer ao nosso Deus que Ele venha nos fortalecer e nos dar o entendimento da sua palavra, amém? Pai Santo e maravilhoso Deus, te pedimos nesse exato momento a tua compreensão, a tua palavra para a nossa vida, e que nós possamos nos fortalecer e compreender que tu és Deus soberano e que ministra sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos, amém, amém. Primeira coisa que nós queremos fazer, ajudar você aqui a compreender, é que o Evangelho de Marcos ele vai estar dividido em parágrafos. Aí você diz, pastor, e o que são esses parágrafos? Parágrafos são temas isso em toda a Bíblia ela vai estar sendo dividida assim. São temas que são colocados de acordo com o que vão sendo escrito o capítulo. O capítulo 1, nós temos um parágrafo que fala sobre João Batista, nós temos um parágrafo que fala sobre o batismo e a tentação de Jesus, aí nós temos a vocação dos primeiros discípulos. Então, quando nós falamos dos parágrafos, nós estamos falando daqueles temazinhos que vem inserido em cada capítulo em cada capítulo. Quantos temas estiverem, é um parágrafo. Então, nós temos os capítulos, nós temos os parágrafos. Os parágrafos são aqueles temazinhos que estão colocados ali para a gente. Vamos começar o estudo. O primeiro parágrafo é o parágrafo João Batista, tá certo? É o primeiro parágrafo. Vai falar exatamente de João Batista. Ele vai dizer assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Filho de Deus, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparas o teu caminho diante de ti.
Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando, desatar a correia das alparcas. Em verdade tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Então nós temos aqui a primeira parte, primeiro parágrafo, que é João Batista. E aí é interessante que a gente possa entender quem é João Batista. Eu queria antes assim só falar algumas coisinhas do primeiro parágrafo. Marcos, o texto que nós estamos trabalhando é Marcos capítulo 1. O nosso discipulado está sendo trabalhado em cima de Marcos capítulo 1. O próximo estudo vai ser Marcos capítulo 2. E assim nós vamos estudando capítulo por capítulo do Evangelho de Marcos. Ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, quer dizer, o início do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e aí traz o início desse Evangelho. E ele diz como se iniciou, como deu início a isso aí. Aí eu queria que vocês fizessem assim, ó. Ao estudar a palavra de Deus, é bom você tirar sempre, eu estou vendo que o Madison está aqui, é bom, Madison, a gente tirar sempre aquelas palavras que são consideradas chave, né? Então você tem ali Evangelho, que significa boas novas, de quem? De Jesus Cristo. E aí ele traz um livro que vai fazer menção da vinda de João Batista, o profeta Isaías. Ele diz como está escrito no profeta Isaías, o livro de Isaías: eis que envio o meu anjo entre a tua face, o qual prepara o teu caminho. Quem é esse anjo? João Batista. Ele diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, a missão de João Batista é preparar o caminho do Senhor, fazer com que quando Jesus Cristo chegasse, a mensagem de Jesus não encontrasse mais obstáculo perante as pessoas, entendeu? E aí ele vai dizer que apareceu João Batista pregando no deserto, né? A mensagem de João Batista era o batismo de arrependimento. Então ele foi batizar no deserto, trazendo uma mensagem de batismo de arrependimento. E ele teve uma expansão, acho que muito boa. Ele teve uma expansão muito grande de pessoas que estavam à sua volta. Por quê? Porque João Batista se tornou bastante popular frente a essa situação. João Batista passou a ter, uma influência muito grande naquela localidade, passou a ser uma referência para aquela sociedade. E ele tinha um estilo de vida simples. Ele andava o quê? Segundo o texto aqui que nós temos da palavra de Deus, ele disse que ele andava vestido de pelo de camelo, comia pelo de camelo, ele tinha um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. Então o estilo de vida de João Batista era um estilo de vida simples. Então João Batista, na verdade, ele não tinha um estilo de vida muito, como se diz assim, não foi buscar morar naquelas regiões mais ricas, não andava nos palácios, não andava cercado de fortuna, mas ele tinha um estilo de vida simples. E a mensagem dele era essa, era o arrependimento. E ele anunciava Jesus Cristo. O primeiro parágrafo que fala de João Batista, que vai de 1 a 8, ele vai exatamente falar e trazer essa mensagem de João Batista e anuncia Jesus. Que lições nós podemos tirar daí? Que nós continuamos anunciando Jesus Cristo. Você e eu, que somos da igreja, que fomos batizados pelo Espírito Santo e nas águas, nós precisamos estar anunciando aquele que reina para todo sempre, o Senhor Jesus Cristo. Então a missão já começa a ser desenhada logo no capítulo 1.
por intermédio de quem? De João Batista, que nem Jesus iniciou o ministério, mas já anunciava a vinda de Jesus. É interessante isso. E o estilo de vida dele era um estilo de vida muito simples, um estilo de vida voltado exatamente a servir. O segundo parágrafo vai falar sobre o batismo e a tentação de Jesus, vai do 9 ao 13, capítulo 1, Marcos, do 9 ao 13, é o segundo parágrafo. Mais uma vez, para quem entrou atrasado, parágrafos são aqueles temas que estão dentro da Bíblia em negrito. Então, quando você achar esses temas no capítulo 1 de Marcos em negrito, aquele pedacinho, ele é um parágrafo. Nós estudamos o primeiro parágrafo que fala de João Batista. Agora nós vamos para o segundo parágrafo, do 9 ao 13. O que diz o 9 ao 13? É muito interessante também esse parágrafo. Ele diz: aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão, tá bom? E logo que saiu da água, viu o céu aberto e o Espírito de Deus, como uma pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então nós temos aqui os parágrafos falando do aparecimento de Jesus. Começa Jesus a aparecer, é lindo essa passagem, Jesus agora em Marcos. Veja a simplicidade do texto de Marcos. No texto de Marcos, Jesus já começa a aparecer muito cedo, muito rápido. É interessante que você comece a entender que nos outros textos ele vai demorar mais, mas aqui ele tem que ser simples. Esse evangelho está escrito em 16 capítulos para facilitar o entendimento. Por isso que nós estamos trabalhando ele com discipulado, entendeu? Então, olha bem o que 9 vai dizer. Aconteceu que Jesus, ele aparece, ele vai até João, no lugar onde João realiza o seu batismo, e ali ele é batizado por João. Em outros textos, nos outros evangelhos, quando você vai ler, você vai encontrar João dizendo assim: e tu devias vir a mim e eu venho a ti e tal. Não, então, aquela ideia, né? E é interessante que Jesus aqui nesse texto não vai trazer essa concepção. Jesus vai direto até ele e ele diz que ouviu uma voz dos céus que dizia: meu filho amado em quem me complazo. E logo em seguida ele é impelido para o deserto. Quer dizer, ele é levado para o deserto para passar o processo da tentação. Aqui ele não dá ênfase à tentação, tá certo? E uma outra coisa é que ele vai dizer assim: vos tenho batizado com água, porém ele vos batizará com o Espírito Santo, no verso 9. Aqui, nesse texto, só faz menção em um batismo, no batismo com o Espírito Santo. Mateus, por exemplo, se você for ler lá, Mateus, do 3, do 1 ao 12, ele vai falar que foi no batismo do Espírito Santo e com fogo. Em Mateus, Jesus faz 2 batismos, um batismo no Espírito e um batismo no fogo. O batismo do Espírito que Jesus faz é esse que Marcos aqui está falando. E com fogo é o que Jesus faz com aqueles que não o aceitam. Olha como é interessante você entender isso. Há o batismo com o Espírito e com fogo. Aqui há uma interpretação equivocada de muitas pessoas que acham que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa. E na verdade não é. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo são dois momentos distintos. O batismo com o Espírito Santo é para aqueles que são servos de Deus, aqueles que são seus discípulos, eles são batizados com o Espírito Santo. E com o fogo são batizadas aquelas pessoas que não aceitam. Então Jesus batiza o que o aceita com o Espírito e batiza o que não o aceita com o fogo. Então está em Jesus a plenitude do batismo. Em Mateus, aqui ele só vai se referir a um batismo. Quando você estiver lá em Mateus, estudando Mateus, você vai começar a entender o que eu estou falando. Não é para estudar Mateus agora, é para estudar somente Marcos. Eu faço essa referência para você poder compreender este parágrafo. O terceiro parágrafo, meus irmãos, é a vocação dos primeiros discípulos.
chamado dos primeiros discípulos. Ele começa no verso 14 e ele vai até o verso 20, tá certo? Então, no verso 14 até o verso 20, você vai ter a vocação dos primeiros discípulos, tá? Ó, vamos ler aqui em Marcos. O que que Marcos vai dizer? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, certo? Dizendo: o tempo está cumprido, o reino dos céus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, tá? E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: vinde a mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as redes, o seguiram. E deixa eu ver até o 20. E ele vai dizendo no 19: e passando dali a pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com o seu jornaleiro, foram após ele. Olha, interessante essa passagem, e é interessantíssima que você comece a entender que aqui aparecem os primeiros chamados. Aí, eu quero chamar a atenção de vocês. Eu estou com 5 pessoas, acho que aqui no meu está identificando somente 5 pessoas, tá? Que estão conosco nesse momento. A ideia é que essas pessoas, elas são, vamos dizer, essas 5 pessoas que estão me ouvindo agora, elas são discípulas de Jesus. Elas receberam um chamado de Jesus. Então o Evangelho de Marcos está trazendo, veja bem, nós estamos trabalhando um discipulado, nós não estamos fazendo um culto aqui, nós estamos fazendo um discipulado, entendendo o capítulo 1 de Marcos, conforme os parágrafos que nós estamos pegando. A vocação dos primeiros discípulos diz o seguinte: aqueles que foram chamados, que são discípulos de Jesus, eu fui chamado, eu creio que você foi chamado. Então Jesus, de um modo especial, chama algumas pessoas para ter uma caminhada com ele. E ele começa chamando esses discípulos aqui. Diz aqui que João foi entregue à prisão. Depois de João ter sido entregue à prisão, Jesus começa o seu ministério, começa a sua caminhada, entendeu? E ele vai dizendo, ó, primeira coisa que Jesus diz: o tempo está cumprido, chegou o tempo. Aquilo que a lei e os profetas disseram sobre mim, é Jesus falando, cumpriu-se. Então, quando ele diz o tempo está cumprido, Jesus está se referindo às promessas que estavam no Velho Testamento. Então, Jesus agora é o rei que chega, agora ele precisa montar o seu reinado aqui na terra. E ele precisa chamar para o seu reinado o seu servo. Um rei precisa de quê? Vamos pensar, de cetro, de uma coroa. Ele precisa de quê? Trono. Ele precisa de discípulos, ele precisa de exército. E Jesus agora começa a chamar o seu exército. E aí é que nós precisamos entender que o chamado do Senhor Jesus é para largar tudo, para estar junto com ele. Entendeu? Ele chama, veja que alguns largam pai e mãe, outros largam a profissão, né? Veja que ele vai dizer assim: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Qual é a missão do discípulo de Jesus? É ser pescadores. Então, veja bem, você teve um chamado de Jesus, você que está me ouvindo agora. Então você teve um chamado para esta missão de anunciar, pregar, de estar servindo. Ah, eu não sou perfeito, pastor, mas ele não quer pessoas perfeitas, porque o perfeito é ele. Ele vai nos preparar, ele vai nos capacitar. E à medida que nós tivermos uma convivência com ele, é que nós vamos nos tornando mais aperfeiçoados. Jesus chama esses discípulos, João, Pedro, Simão, ele chama para estar junto com ele, e esses discípulos vão vir junto com eles para poder começar uma caminhada nova, né? A Marilene está perguntando, eu estou lendo Marcos, já no capítulo 11, podes explicar novamente o batismo com fogo? O batismo com fogo, irmã Marinês, rapidinho aqui a gente volta. O batismo com fogo é exatamente esse batismo lá de Mateus. Ele tem na mão a pá e a eira, lá em Mateus capítulo 1 ao 12, e ele vai dizer que vai lançar no fogo a palha, a folhagem no trigo, ele vai colocar no celeiro. Então, quem é batizado com o Espírito Santo é o trigo.
É o que serve. São aqueles que foram chamados como esses aqui, que estão sendo chamados para o selecionado do ministério. Enquanto com fogo é batizado com fogo aquilo que não serve para o reino. Então o batismo com fogo, na verdade, seria a palha, aquelas coisas que não estão aquilo que não está diretamente dentro do ministério, né? Quer dizer, aqueles que não estão dentro da obra de Deus, aqueles que não querem seguir Jesus. Então, aqueles que, por exemplo, assim, quando você chega para alguém, irmã Marineide, e prega a palavra para alguém, e ele diz, eu não quero Jesus, e ele vier a morrer, ele vai estar sendo batizado essa pessoa vai estar sendo batizada com fogo, porque ela está negando o Senhor Jesus Cristo. E aquele que diz, eu quero Jesus, e não se envolve com ele, fica à margem, também vai ser batizado com fogo. Significa dizer que ele não aceitou Jesus Cristo de fato. Teve uma pergunta do Madison, vou voltar aqui, foi muito interessante para não perder a pergunta do irmão Madison. Ele vai dizer assim, pregar o evangelho não é um dom? Não é um dom. Pregar o evangelho é uma missão daqueles que são chamados. Esses daqui estão aprendendo a pregar o evangelho. Quer ver um exemplo muito bonito que você pode pregar o evangelho sem ter coisa nenhuma? Pessoas que não têm voz, né? As pessoas que não conseguem se comunicar pela fala, elas hoje pregam o evangelho pela linguagem de sinais. Um gago pode pregar o evangelho pela sua própria gagueira, certo? Então nada impede que você pregue o evangelho. O evangelho é algo que você foi chamado para essa missão. Não existe nada que você possa dizer, pastor, eu não tenho dom, então por isso eu não vou pregar. Você foi chamado para acompanhar Jesus mesmo, de fato. Você foi chamado para estar com ele. Olha o que ele vai dizer andando junto ao mar da Galileia. Olhou Simão, que lançava rede, estava trabalhando, e veio, né? E ele diz, vinde a mim e farei com que sejais pescadores de homem. E eles deixaram imediatamente. Então o nosso chamado, ele é de imediato. Nós recebemos um chamado na hora. Passando dali mais a pouco, viu Tiago, filho de Zebedeu, João e seus irmãos que ele lançava, estavam consertando a rede, estavam trabalhando, largaram o pai. Uns largaram profissão, outros largaram profissão e pai e seguiram. E logo chamou, os chamou e eles deixando Zebedeu no barco, com os jornaleiros foram após ele. E entraram vamos para o próximo parágrafo. O início do ministério de Jesus, onde se dá? Na cidade de Cafarnaum. A cura de um endemoniado de Cafarnaum, tá certo? Vai do verso 21 ao verso 28, tá certo? É um outro parágrafo. Aqui na minha Bíblia ele tem esse parágrafo. Não sei como é que está o parágrafo na Bíblia de você. Ou seja, eu recomendo que vocês tenham uma Bíblia de papel aí com vocês para vocês poderem acompanhar. Do verso 21 diz assim, entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, ok? Ele ensinava como quem tem autoridade. E maravilhado da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que tu és o santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, o espírito imundo, então o espírito imundo, é porque aqui ele saiu, só um momento, vamos voltar aqui. Então o espírito imundo, então o espírito imundo, cadê? Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Tá certo? 27. E todos se admiraram a ponto de perguntar a ele, se dizendo, o que é isto? Né? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Tá certo? Então ele vai dizendo, e o verso 28 diz assim, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Algumas lições nesse parágrafo são interessantes, né? Interessante a gente começar a entender uma coisa aqui muito legal.
A questão Senhor Jesus Cristo guardava o sábado, né? É interessante isso aqui. E guardou ou não guardou o sábado? Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer no sábado, executar uma missão. Então ele ensinava, ele trabalhava no sábado, ele só fazia basicamente a missão no sábado. E aí a gente vai se perguntar por que no sábado? Porque o sábado era o dia mais religioso dos judeus. Era o dia que os judeus iam para as sinagogas. Era o dia que os judeus estavam ali para ouvir a mensagem. Então, no sábado, eles tiravam aquele dia como um dia importantíssimo. Então, eles iam para lá. E aí, o que aconteceu? Acontecia que Jesus, exatamente nesse sábado, ele curava, ele expulsava os demônios, fazia uma série de coisas. Gente, vem aqui, tem uma questão que eu quero trabalhar com você. Aqui, nossa live não é para falar mal de igreja nenhuma, mas eu quero falar sobre a questão do guardar o sábado. Eu quero que você reflita comigo. E guardar o sábado é tão importante, né, para os batistas? Nós batistas, nós não guardamos o sábado. Por quê? Porque a lei ela é constituída de 10 mandamentos. Então você tem a lei é composta de 10 mandamentos. E eu teria que obedecer todos eles. Eu teria que me circuncidar, eu teria que, vamos dizer assim, vamos lá, guardar o sábado. Eu teria todos os papéis que a lei tem, eu teria que fazer. Mas eu não faço nenhum desses papéis. Eu deveria apedrejar o pecador, eu deveria, ter uma série de coisas. O adúltero teria que ser morto, teria que fazer todas aquelas coisas lá. E na verdade, a pessoa só guarda o sábado, como se o sábado fosse um mandamento único. E aqui, Jesus Cristo não está guardando o sábado assim nesse sentido. Jesus Cristo está expulsando demônio no sábado. Jesus Cristo está operando a obra de Deus lá para aqueles que estavam cegos. Uma outra coisa que eu queria que você entendesse nessa passagem é a questão dos espíritos demoníacos. Essa questão de estar entrevistando, essa questão de estar perdendo tempo com o demônio. Nossa missão é repelir, é afastar. E a missão, quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos autoridade sobre eles. Não nossa própria, mas de Cristo, de expulsar o demônio, de repelir este demônio. Tá? Então a missão, é dizer, cala-te, tá? Não vai fazer entrevista com demônio, não vai dar espaço para demônio. Então, na verdade, essa não é a missão que o demônio, Jesus vai lá e diz, cala, não quer nem saber. Ele já pode dizer, bem sabemos que tu és o escolhido de Deus, que tu és filho de Deus. Jesus disse para ele, cala-te, tá certo? Então é interessante esse parágrafo, você entender no verso 28 como ele vai trabalhar. Lá vai. A cura da sogra de Pedro, outro parágrafo, no verso 29, vamos lá, verso 29, tá legal que a gente vai conseguir terminar dentro do prazo, verso 29. E logo saindo da sinagoga, ele vai de onde a onde? Até é bom explicar. Ele vai do 29 ao 39. Esse é um outro parágrafo, do 29 ao 39. Evangelho de Marcos, mais uma vez dando uma pausa aqui. Nós estamos estudando o capítulo 1 de Marcos. Então, nossa missão toda hoje é só estudar o capítulo 1 de Marcos, o Evangelho de Marcos, e um discipulado em cima do Evangelho de Marcos. E nós estamos trabalhando o Evangelho de Marcos agora, né? E estamos colocando essa palavra para você, do Evangelho de Marcos. Então, nós vamos do verso 29 ao 39. O que diz do 29? E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André. Eles eram os irmãos, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão, levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia. Tá? E tendo chegado à tarde, quando já estava ao pôr do sol, trouxe-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsando muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda esse
fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no e expulsava os demônios. Esse parágrafo é interessante também. Esse parágrafo, amado, ele vai trazer a ideia de que Jesus Cristo, ele tem autoridade e poder sobre espíritos imundos, sobre espíritos e demônios. Ele vai ter autoridade sobre enfermidades. Então, quando nós de fato fazemos qualquer coisa, nós estamos fazendo na autoridade dele. Então, ele tem autoridade sobre as enfermidades. Então, nós, por exemplo, muitas vezes nós não temos condição de expulsar, de curar ninguém. Mas Deus ao qual nós servimos, ele tem essa autoridade e poder para fazer isso. Nós só precisamos andar diante dessa perspectiva, andarmos diante desta disposição, andarmos em consonância com aquilo que Deus tem determinado. Então é interessante a gente perceber que Jesus tem essa autoridade. Então, se aparece alguém que está enfermo perante a gente pedindo, qual é a nossa missão? Orar, entregar essa pessoa nas mãos de Deus, porque ele não vai fazer a minha vontade, mas ele vai fazer a vontade dele. E nós precisamos orar, porque pode ser que essa vontade de Deus esteja naquele propósito, curar aquela pessoa. Então, e aí expulsar os demônios, nós vamos ter essa autoridade. E aí, assim, dando uma explicação para você, eu já tive, muitas vezes a pessoa diz assim, os batistas não têm experiência com esse negócio de expulsar demônio. Os batistas são muito fraquinhos, muito medrosos, né? E na verdade tem pessoas que são batistas que têm medo de fato, se um endemoniado aparecer perante ele, perto dele, ele até corre, né? Com medo daquele demônio pular de lá e pular para cima dele. Na verdade, nós que somos servos de Deus, nós não precisamos ter medo disso, porque habita. Aí é que está o detalhe. Se você é um servo de Cristo, habita em você o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em você, não tem como um espírito maligno pular em você. Então você tem autoridade para repelir toda espécie de espírito maligno. Tá certo? Aí o que eu digo para vocês? O que vai depender da gente como servo de Deus é o discernimento. Há um dom espiritual chamado discernimento do espírito. Então muitas vezes não é demônio, é uma doença, é uma situação que a pessoa está doente. Muitas vezes é demônio e a pessoa acha que é doença. Então você precisa ter estratégias e mecanismos para perceber. Algumas vezes são simulações de pessoas que querem enganar e lubridiar aqueles que estão dentro da igreja. Diz, vou para lá enganar aqueles bandos de trouxa que estão ali. E aí chegam dentro da igreja e elas acabam lubridiando, e acabam enganando as pessoas que estão dentro da igreja. Então nós precisamos ter esse discernimento, tá certo? Então, como eu posso perceber se a pessoa está endemoniada ou não está endemoniada, né? Então tem que ter algumas observações nesse sentido. Eu preciso ter um discernimento. Tá? Então essas são práticas que o servo de Deus ele vai descobrindo com o tempo, ele vai observando e ele vai percebendo. Aquilo ali é uma situação de alguém que não está endemoniado, mas que está criando uma situação para a igreja. Eu já vi situações como essa. Por exemplo, tem um amigo pastor que ele fez o seguinte: estava um demônio na igreja dele, logo uma pessoa aí vai lá dentro do culto fazendo aquela zoada. A primeira coisa que ele fez, ele pediu para os irmãos tirar aquela pessoa dali e levar para um quarto mais lá no fundo. E foram as irmãs que gostam de oração, foram os irmãos que têm força para poder carregar, certo? Verso 40, né, vai estar colocando aqui, e vai dizer assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe
e pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres, bem podes me limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo, né? E tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Essa passagem aqui agora começa desde aqui no verso 45, a gente detecta a popularidade de Jesus. Jesus começa a se tornar popular, Jesus começa a se tornar muito conhecido, e agora ele começa a curar pessoas, já vem curando, mas aqui a parte de grande relevância é a compaixão que Jesus tem pelas pessoas, né? A igreja, e aqui é uma questão muito lógica, a igreja não deve se preocupar com dinheiro, a igreja não deve se preocupar com o templo, a igreja tem uma preocupação muito mais voltada para quê? Ela tem que ter uma preocupação muito mais voltada para pessoas, né? Então nós temos aí pessoas que estão sofrendo. Esse momento agora que nós estamos vendo essas enfermidades atacando uma série de pessoas, né? Morrendo muita gente, nós devemos ter a sensibilidade de nos preocupar com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que estão, né? E aí a gente fica aí muito sem a preocupação, né? Então nessa coisa aqui, o que a gente tem? Nós temos Jesus pregando, né? Curando aqueles que estavam enfermos. E aí nesses versos a gente tira como lição que Jesus tem autoridade sobre demônios, Jesus tem autoridade sobre os enfermos, Jesus tem autoridade sobre tudo e todas as situações, né? E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que entender isso, ok? Gente, vai sobrar um tempozinho aí pra gente, a gente termina bem aqui, mas vai sobrar um tempozinho para as perguntas. Se você que está conosco tem alguma pergunta, você pode lançar a sua pergunta. Teve uma pergunta interessante que foi a da Marinete, né? Que ela perguntou sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. A do Madison, né? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Existe batismo? Então, Madison fez essa pergunta. Existe 2 batismos? Na verdade, a Bíblia, Madison, é uma pergunta que você fez. Na verdade, a Bíblia fala em um batismo, um só batismo, né? Agora, quando nós falamos de um só batismo, nós temos que entender o seguinte: em termos de modalidade, de espécies, né? Nós temos aqui um batismo nas águas, só para a gente entender que é aquele que a gente aceitou Jesus, já reconheceu, então é só um batismo nesse sentido, aquele nas águas. E quando nós falamos também sobre o batismo do Espírito Santo, é só um batismo. Então, quando a Bíblia fala em batismo, ele está falando exatamente no batismo dos crentes, geralmente. Mas em Mateus, ela faz aquilo que eu já expliquei, em Mateus faz uma referência a esse batismo, separação, porque Jesus diz assim: eu vos batizará, lá em Mateus, com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus, quando diz batiza Jesus com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo, Jesus batiza aqueles que o aceitam com o Espírito Santo e aqueles que não o aceitam com fogo. Então é interessante que esse fogo é a ideia de fogo eterno. A pessoa vai para o inferno, vamos dizer assim, o lugar que ele vai ficar lá, né? Ele vai ficar no inferno. Então ele vai estar falando exatamente isso: batismo com o Espírito Santo e com fogo, tá? Mas alguém tem alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui, aguardando os irmãos se manifestarem, tá? Sobre esse batismo, tá? Se você tiver mais alguma pergunta,
Ionildo, para quem entrou agora, estamos estudando o livro de Marcos, capítulo 1. Amém. Obrigado, meu irmão. Vamos ver. Aí aquele que entrou, né? Aí o William, deixa eu ver, Williane, né? Entrou. Aí a irmã Cristiane Ferraz, deixa eu ver. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Márcio, tá? Enviou uma solicitação, participar do vídeo, visualizar. Ele quer participar aqui do vídeo? Se for, ele te permite visualizar. Madison. Deixa eu ver se o Madison é ele que quer entrar mesmo. Eu botei aqui, ele botou. Pode falar, Madison. Diga, meu irmão. O que foi que aconteceu? Mande de novo a sua solicitação que eu coloco aqui. Pode mandar. Então, na verdade, expulsar demônio é um dom? Não, não, não. Expulsar demônio é uma autoridade que é dada por Jesus aos seus discípulos. Nós vamos ver nos capítulos mais na frente que ele vai dar isso como uma missão. Tá? Então, todo cristão tem essa autoridade. Agora, é claro, eu recomendo que você não vá fazer isso com criança. Não vai sair por aí. Não, você deve sempre, ao fazer essas coisas, levar um grupo de irmãos junto com você, para que alguém esteja lhe dando uma cobertura espiritual, entendeu? São coisas que muitas vezes a gente precisa entender. A gente não consegue fazer. O Matos disse que não era nada, não. A gente consegue entender que a questão do expulsar o demônio não é uma situação que a gente vai sair aí com brincadeira e tal. Mas a igreja de Cristo tem essa autoridade, você tem essa autoridade. Não é um dom, mas não é sua autoridade, é uma autoridade dada por Cristo e aí você faz essas coisas em nome de Cristo. Ele é que tem a autoridade para fazer essas coisas. Estamos aqui, eu gostaria de ouvir. Boa tarde, pastor. Oi, Carla, minha irmã. Deus lhe abençoe. É um prazer ter você conosco aqui. Deus abençoe você e toda a sua família. Deus está com você, tá bom? Mas alguém tem alguma pergunta? Vamos lançar a sua pergunta, porque esse aqui é um discipulado, é um curso de discipulado. Eu queria que você se detesse em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, né? Você entendeu a questão do chamado, né? Que você tem uma missão específica para com isso, né? Você se torna de fato um discípulo do Senhor Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos seus discípulos e precisamos entender que nos tornar discípulos de Jesus Cristo nos faz comprometidos com essa missão. Carla, pergunta aqui. Queria saber por que perdemos alguém que amamos muito. Por quê? Por quê, né? Essa é uma pergunta. Carla, deixa eu dizer assim, boa pergunta. Não está no contexto, mas eu vou... Tem tempo, a gente vai se deter para explicar isso aí para você. Na verdade, a primeira grande perda que a gente teve no mundo, Carla, foi o Senhor Jesus Cristo, certo? Ele veio para uma missão, viveu 3 anos, e os seus discípulos perderam Jesus Cristo por algo que foi uma morte que o Senhor Jesus Cristo trouxe para toda a humanidade. Então, deixa eu te dizer, a morte não é o grande problema. O grande problema, parafraseando o amigo do irmão Ionildo, que falou muito bem isso, o problema é como é que nós vamos fazer depois da morte? Como nós morremos? Essa que é a grande questão. E eu conheço pessoas que antes de morrer aceitam o Senhor Jesus Cristo, colocam a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque vão morrer. Eu hoje, se morresse hoje, eu entendo que minha vida estaria resguardada. Não estaria preocupado com isso. É claro que vai ter a tristeza, meus filhos vão sofrer, minha esposa vai sofrer, minha mãe que está viva vai sofrer, meus irmãos vão ficar tristes. Mas pelo menos eles vão saber que eu morri em Cristo Jesus, entendeu? E esse tempo que nós temos aqui na Terra, ele é determinado por Deus. Mesmo antes da gente nascer, Deus já determinou todo o nosso tempo.
Então, a gente muitas vezes fica assim sem entender, mas Deus determinou. E Deus é Deus, Ele é Senhor, não tem como a gente questionar Deus. Então, a morte é apenas, para quem é de Cristo Jesus, é um estágio, entendeu? Nós vamos sair daqui e vamos para um lugar melhor, nós vamos estar com Deus. Nós saímos daqui e fomos para os braços do Pai. Então, a morte é apenas um estágio. É claro que nós vivemos num mundo que nós gostaríamos que ninguém morresse, tivéssemos todo mundo aqui, mas a coisa não funciona bem assim. A irmã Cristiane Ferraz diz assim: pastor, gostaria de saber se expulsa os demônios como naquele tempo. Gostaria de saber se expulsa os demônios como naqueles tempos. Sim, a questão de expulsar demônio, ela existe até hoje. A igreja faz isso continuamente, graças a Deus. A igreja está fazendo isso. A igreja ela é viva. Deus, é claro que aqueles que não são servos verdadeiros de Cristo vão ter uma grande dificuldade para expulsar demônios. E muitas vezes estão até dentro das igrejas, né? Mas quem é servo de Cristo e que experimentou uma vida nova, com certeza vai conseguir, mas não para a sua honra e sua glória. Ele vai fazer isso porque ele vai entender que é Jesus que está expulsando aqueles demônios. Irmã Cristina, ou seja, se ainda existe esses tipos de acontecimento, de manifestação de demônios e por fim a expulsão. Na verdade, as igrejas sempre fazem isso. Eu citei até como exemplo, eu já fiz isso na Raposa, a gente já fez isso em outros momentos da igreja. Agora, é claro, a gente faz como igreja fora, a gente vai lá e responde e vai. A pessoa que precisa chama a gente vai lá e geralmente ele chama a igreja. A irmã Carla diz assim: eu não entendo bem, tem gente fazendo mal e está vivo. Deus só leva as pessoas boas. Eu não sei se você está afirmando ou se você está questionando. Na verdade, Deus vai dizer o seguinte, eu acho que é até boa essa sua pergunta. Eu vou perguntar para você, reflita comigo. O sol, ele nasce sobre todos? Ele cai por cima de todos? Ou ele só cai por cima de alguns? A chuva, ela cai para cima de todos? Ou ela só cai para cima de alguns? Se nós analisarmos essas situações, irmã Carla, nós vamos perceber grandemente que o sol, ele vai girar sobre todos. Então, as coisas boas acontecem para todos e as coisas ruins acontecem para todos. Então, tem pessoas boas que vão morrer, vão ter pessoas ruins que vão morrer, entendeu? Então, Deus não faz essa distinção, dizer assim, só vai morrer quem é ruim. Não. Ou só vai morrer quem é boa. Só vai ficar triste quem é pessoas ruins. Não, Deus não faz essa situação assim. Deus, ele vai agir, e é bom que a gente entenda, Deus vai agir sobre todos. Todos têm situações difíceis. Tem pessoas que estão morrendo, gente ruim, gente boa. Tem gente que está com filhos que estão de câncer. Tem gente que estão em situações, tem gente que estão nos hospitais. Tem gente que acabou de levar um tiro acidental, ruim ou boa. Tem gente que está dentro de um avião, o avião cai, explode, morre gente ruim ou boa. Então, Deus não faz acepção. Então, Deus permite que as coisas boas aconteçam sobre todos. E esse que é o significado. Senão, a gente ia olhar assim, por exemplo, os melhores empregos que ia ter eram só as pessoas boas. As pessoas ruins iam ter só emprego ruim. Não, Deus não faz isso. Ele dá conforme a vontade dele. Para alguns, ele dá umas coisas boas e outras coisas ruins. Então, Deus concede para todos nós diversas coisas, tá bom? Tá bom, eu vou. Depois você pode me chamar no zap, que eu estou à sua disposição para tirar a sua dúvida. Mais alguma pergunta, amados? Você pode lançar suas perguntas aqui, tá? Você pode ficar à vontade conosco. Hoje entrou o Herbenilde. Sim, de nada, pode lançar suas perguntas. Então, nós estamos diretamente observando o discipulado hoje em cima do Evangelho de Marcos, tá?
Agora eu tenho uma pergunta para você. Você viu que Jesus chamou alguém. Você tem um chamado de Cristo? Você foi chamado por Cristo? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer nessa lição. Essa lição prática. Jesus chegou para o Simão e André e disse: vinde após mim. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Jesus chegou para Tiago e João: vinde, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eu te pergunto, você que está conosco hoje, agora, Jesus está falando para você nesse discipulado que você precisa largar tudo por causa dele. A primeira pergunta: você largou tudo por causa de Jesus? Madison, sim, amém. Aceitou Jesus. Está declarando. O Madison disse sim. Eu não estou vendo mais nenhum outro dizendo sim. Você largou tudo para seguir Jesus? Tá? Essa é uma grande pergunta. Você precisa ter essa pergunta. Eu larguei tudo para seguir Jesus. Tá? Mais alguém fez isso? Você largou tudo para ser um servo de Deus, tá? E quando a gente diz largou tudo para ser um servo de Deus, eles não largaram, eles estavam perfeitos, não. Eles largaram sendo imperfeitos ainda. Você aceitou, você largou tudo, né? Eu não sei porquê, é difícil. A gente vê que até as pessoas que são da igreja têm medo de dizer: olha, eu larguei tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Você que nos visita, tem essa coragem de largar tudo para seguir Jesus? Você teve ou tem essa coragem de abandonar todas essas coisas para seguir aquele que vive e reina? Tá? Essas são perguntas interessantes aqui. Os discípulos fizeram isso, largaram pai, profissão, largaram uma série de coisas para seguir Jesus. Tá? E aí, eu só estou vendo uma resposta até agora. Difícil, né? Difícil responder sim. Largar tudo para seguir Jesus. Os discípulos de Jesus aqui largaram tudo. Largaram as redes que estavam consertando, largaram a pescaria para passar a seguir literalmente Jesus. Né? Essas são perguntas que a gente precisa fazer no momento desse. Quando você tem um estudo como esse, a intenção é exatamente saber se você está disposto a largar tudo para seguir Jesus. Você está disposto a largar tudo para seguir Jesus? Pergunte, se você estiver ouvindo com alguém aí, pergunte para essa pessoa: você está disposto a largar tudo para seguir Jesus? Né? E dê uma resposta aqui. Né? Quem largou tudo para seguir Jesus, diga assim: eu vou botar, se você está aqui, eu vou botar o meu sim. Eu larguei tudo para seguir Jesus. Está aí, pastor. Sim, né? Ixi, vai aparecer IBVA, porque o meu tá na alguma coisa da IBVA, mas esse sim aí é meu, do pastor Edson. Eu larguei tudo para seguir Jesus. Eu te convido, nesse momento, você largar tudo para seguir Jesus. A grande lição desse capítulo 1 é isso, é largar tudo para seguir Jesus. É abandonar todas as coisas para seguir Jesus. Jesus quer te fazer pescadores de homens. Jesus quer fazer. O irmão Otávio deu um joinha. Eu vou entender isso como sim. Ok. O que Jesus quer é que você se torne um discípulo dele, verdadeiro. Esse discipulado que você está fazendo aqui nesta tarde, neste horário, esses 16 dias que você está fazendo esse discipulado para se tornar um discípulo de Jesus. E o nosso convite é que você se torne verdadeiramente, irmã Cristiane, sim, é que você se torne verdadeiramente um discípulo de Jesus. Pagar o preço de ser um discípulo de Jesus. Né? Viver uma vida onde as pessoas vão olhar para você, né? Irmão Ionildo Bringel, sim. Amém. Então, as pessoas vão cobrar de você, você vai ser um discípulo de Jesus. Você vai ter que andar como Jesus. Então, o convite lá que Jesus faz àqueles discípulos lá no início, continua valendo até hoje. Eu vou fazer uma pergunta para você. Glória a Deus, irmão Ionildo. Onde está João, Tiago e Pedro? Cadê esses discípulos de Jesus? Hoje eles são o Ionildo, eles são a Cristiane Ferraz, eles são o irmão Otávio, o irmão Madison. Então nós hoje é que somos os discípulos de Jesus. Então o convite é exatamente esse. O que Jesus quer é discípulos, pessoas que se envolvam completamente com sua obra missionária. A obra missionária que eu falo é, olha, ter amor pelas almas perdidas, aquelas pessoas que elas
como é que se diz assim, que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, e a nossa missão é exatamente para elas, levar Jesus a essas pessoas, tá certo? Então eu te convido nesta tarde, se você ainda não aceitou Jesus, né? Se você ainda não sabe o que é de fato ser um discípulo de Jesus, eu te convido você a entregar sua vida agora nas mãos do Senhor Jesus. Eu vou estar orando, quero orar por você, e eu quero te convidar você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Você que está conosco hoje nesse grande discipulado, temos poucas pessoas no discipulado de hoje, mas eu quero dizer para vocês assim, ele é um discipulado feito com muito amor e com muito prazer. Então, esses 16 dias eu quero estar com você aqui nesse discipulado, quero contar com a sua presença e que Deus vai te abençoar tremendamente. Vamos orar e aguardar o encerramento da obra de Deus nesta tarde. Pai Santo e maravilhoso Deus, eu te agradeço por cada um dos teus filhos que neste momento se colocaram à tua disposição, dizendo, Senhor, são teus discípulos e não arredam, Senhor. Amém, por eles. Não arredam. Não tem nada que façam eles te abandonar ou desistir desta caminhada, Senhor. Eu espero que isso seja uma verdade de dentro do fundo da nossa alma, Senhor. E que nós possamos ser verdadeiros e impactantes perante aqueles que nos olham e aqueles que nos veem. E ver que nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos é a tua palavra e estudamos com muito prazer a cada uma dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. Eu quero te colocar, Senhor, também a vida da Carla, irmã do nosso amado irmão Carlos, conforte o coração da tua filha, põe as tuas mãos santas sobre ela, para que ela venha tomar uma decisão firme e consciente diante do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que entraram, a irmã Marineide, que contribuiu, aí fazendo um questionamento muito interessante, o Senhor esteja abençoando a sua vida e toda a sua casa. E assim, meu Pai, tu esteja abençoando todos os teus filhos que nesta tarde estiveram conosco aqui, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos encerrando o nosso discipulado. Queremos deixar para você que amanhã nós vamos estar no mesmo bate-horário, né? E vamos estar trabalhando o capítulo 2 e queremos contar com você aqui, tá bom? Que Deus lhe abençoe, boa tarde. Amanhã nós vamos ter quarta-feira nós vamos ter nossas duas lives. A live das 15 horas, que vai ser o nosso discipulado, e o nosso culto, né? De noite. E queremos contar com a presença de todos, tá bom? Que Deus esteja abençoando você, esteja abençoando a sua família. Já estamos encerrando, 19 segundos, 17 segundos. Que Deus te abençoe a todos. Boa tarde. Deus abençoe.